Boa tarde, Duda. Obrigada pela oportunidade. Duda, obrigado pela oportunidade. Bom, tá aí. Agora estamos com a chapa 3 agora, né? Sem dúvida, Sim. Chapa 3. O Milagre, um advogado de bastante prestígio, né? Principalmente nos crimes de informática, né, Milagre? E a Marcela, que foi nossa aluna também, filha do Dr. Cristóvão, irmã também do Geninho, que se chamava Cristóvão. Tanto era Cristóvão. Pois é, virou tradição, né? Mas os netos não chamam Cristóvão. Parou nele. E ele está onde, filho? Agora ele está em Bauru. Ele esteve em São Paulo, né, por muito tempo, foi a Minas, também teve, né, atividades em Minas e agora está residindo aqui em Bauru. Muito bom. Voltou para casa. Bom, nós vamos trazer todas as chapas aqui, encerra com a chapa do atual presidente, o Alessandro, e a primeira entrevista foi extremamente concorrida com perguntas, o que mostra o grande número de advogados que tem em Bauru. E vai culminar com um debate entre os 5 candidatos, né, onde o ponto alto do debate, claro, será as perguntas que vão acontecer entre eles mesmos, até porque um especialista perguntando para um especialista. Mas nós vamos estar lá colaborando com algumas perguntas também. Nesse bloco nós começamos pedindo que tanto o candidato a presidente como o candidato a vice-presidente façam um breve relato sobre a sua biografia. Muito bem, perfeito. Eu quero agradecer muito essa oportunidade da TV Prevê, professor Duda, não só oportunizando aí a nossa entrevista, mas oportunizando também a possibilidade de um debate, né? Quanto mais colegas puderem ter acesso às propostas, isso é muito válido para um processo eleitoral de uma entidade tão importante que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, em relação ao AB, o nosso trabalho, embora nós sejamos aí dos candidatos o mais jovem, nós trabalhamos com ordem há aproximadamente 10 anos. Né? Desde o meu 5º ano de Direito, eu pude trabalhar na Ordem dos Advogados do Brasil, fui chamado pela Ordem a participar, a conhecer, gostei de Ordem, sempre servi nas comissões de assuntos comunitários, de OAB vai à escola, e fui coordenador de comissão. Tive a honra de ser nomeado coordenador de comissão, a qual trabalhei também por 10 anos na comissão de propriedade intelectual. Sempre trabalhando pela Ordem, começamos também um trabalho de intensificação do colega na inclusão do processo digital, né, professor? Hoje o advogado ele trocou a caneta pelo token, né? Claro. E nós tivemos um trabalho relevante e tive a honra, nos últimos 3 anos, há 3 anos atrás, de ser nomeado vice-presidente da Comissão Estadual de Informática da OAB, cargo que eu estou até hoje, também tutor de processo eletrônico da Comissão Estadual do Jovem Advogado. E fazendo essas andanças pelo Estado, nós participamos de um momento muito crítico ao colega advogado, que foi a transação do processo físico para o digital, e nós capacitamos colegas, nós rodamos aproximadamente 50 subseções, mais de 7 mil colegas que pudemos aí participar, capacitando, incluindo nessa nova era que é a era digital. Foi nesse momento que nós começamos a perceber que subseções menores, como Lins, Assis, Jaú, Botucatu, tinham mais recursos, tinham mais estrutura, tinham mais cursos. E foi nesse momento que nós entendemos que, se nós quiséssemos uma OAB Bauru, com toda a representatividade, com a força que deve ter, mais próxima do advogado, nós deixaríamos de ser eleitor e íamos nos colocar na condição, humildemente, oferecer uma opção para o colega. E é isso que nós estamos aqui nesse momento, né? Buscando essa opção de quem trabalha pela Ordem e de quem trabalhou pelo advogado, mesmo não estando na Ordem, querendo uma opção, uma oportunidade do colega advogado para poder avançar na OAB Bauru. Muito bom. E a Marcela faz Você é formada onde, Marcela? Eu sou formada em Bauru, Duda. Na IT? Na IT, eu me formei aqui. IT também? Na IT também. Eu nasci em berço jurídico, né, Verdade. Duda? Meu pai é advogado, né? É um advogado antigo, para você ter ideia, a minha inscrição na OAB é 113.990, a dele é 12 mil. Então... Cristóvão. O Cristóvão, né? Meu pai, muito querido, que foi um mestre para mim, porque eu tenho grande gratidão, né? Que me ensinou princípios morais e jurídicos, né? E
Então, eu acompanho a rotina da advocacia, Duda, desde que eu tinha 16 anos de idade, porque desde o primeiro dia de faculdade, eu passei a frequentar o escritório do meu pai. E como eu tinha essa liberdade por ser meu pai, eu não fui apenas uma estagiária. Eu acompanhava o atendimento aos clientes, eu acompanhava em todas as audiências, ajudava na montagem, né, na montagem processual, na escolha de documentos. Então, eu vivo a realidade da advocacia desde os 16 anos. Não preciso dizer a minha idade, mas eu posso dizer que já vai tempo, né? Tem tempo aí. Mas eu vou revelar um segredo, ela tem filha de 15 anos. Eu tenho uma filha linda. Então, eu advogo por opção, eu nunca me interessei por concurso. Esse é um perfil, né, da nossa chapa, inclusive. Somos todos, assim, muito vocacionados na área da advocacia. Exerci ininterruptamente, né, desde a minha formação até agora, advocacia. Trabalhei em grandes centros como Campinas e São Paulo. Então, eu conheço a realidade dos colegas de cidades menores, como Bauru e região, a realidade de colegas de grandes centros. Atuo muito na área civil e trabalhista e tenho um prazer imenso de, se tiver oportunidade, colaborar com a OAB. Muito bom. Milagre, por que você quer ser presidente da OAB? Olha, Seção local. Muito bom, muito bom. Na verdade, o grupo, como eu disse na pergunta anterior, nós também fomos eleitores dessa situação durante um bom tempo. Na minha juventude, fui chamado a servir na ordem ainda no 5º ano e sempre trabalhei com muito afinco. E esse grupo, nós deixamos realmente de acreditar nessa proposta. Por que nós estamos oferecendo uma opção ao colega, amigo, advogado e advogado? Porque nós entendemos que Bauru parou no tempo em termos de serviços ao colega advogado. Graças a essas andanças que nós pudemos ter em toda a região, em todo o estado, levando o processo eletrônico para o colega, nós percebemos subseções com convênios ativos, convênios de estacionamento, cursos, um técnico à disposição dos colegas para as questões de processo eletrônico, uma escola superior da advocacia ativa com pós-graduações, professor Duda, Jaú, 3 pós-graduações, Bauru não tem nenhuma até hoje, isso era a proposta de 2012, com comissões que fazem eventos, comissões que têm apoio financeiro, com toda a estrutura mínima que o advogado precisa hoje para exercer a sua advocacia. E foi nesse contexto que, após muitas reuniões, nesses plantões que eu oferecia gratuitamente, eu ofereço aos colegas para incluí-los na era digital, muitos perguntaram por que não participar. Começamos fazendo reuniões, fizemos 6, 7 reuniões, a doutora Marcela chegou e esse grupo coletou propostas e entendeu. Por que não oferecer uma opção ao colega de voto para a gente fazer uma oxigenação, promover uma mudança, respeitando o que foi feito, respeitando os opositores, mas avançar na OAB. Não existem mudanças há 15 anos na OAB Bauru. O mesmo grupo está na ordem desde 2000. E é nesse sentido que nós entendemos que essa renovação, que essa mudança, que essa oxigenação, com muita tecnologia, com prestação de serviços, ela é válida. E é justamente aí que nós nos colocamos à disposição, né? Com todo o respeito aos colegas, uma opção para o colega que entende que é hora de mudar para a OAB avançar, para nós podermos colocar a OAB Bauru em sintonia com as outras cidades da região que oferecem muito mais ao colega advogado. Marcela, quem são os companheiros de chapa de vocês? Sim, então o doutor Milagre é o candidato a presidente, eu sou a candidata à vice-presidência, o doutor Ageu Libonati é o candidato a diretor tesoureiro, doutora Flávia é candidata a secretária e o doutor Cláudio Cofani a secretário adjunto. Nós temos também 2 candidatos vinculados de alguma forma à nossa chapa, porque nós apoiamos a chapa 13 para a OAB estadual, que o candidato a presidente é o Dr. Ricardo Sayeg, e ele leva com ele na votação 2 conselheiros locais. Os nossos conselheiros são a doutora Marisabel Girardello e o doutor Alex Libonati. Muito bom. Qual o plano principal seu, Milagre? Duda, isso tem que modificar. Olha, são vários, mas eu vou citar aquele que é mais pertinente, né? Um na área da própria valorização e outro na área da educação ao colega. Primeiro ponto nosso principal é capacitação. Nós estamos entrando numa série de inovações legislativas, passamos pelo processo eletrônico,
Em março, nós vamos ter aí a entrada em vigor, né, a vigência do novo CPC, a Lei 13.105, e o colega advogado está desamparado. Nós não temos treinamentos. Eu fiz inclusive um vídeo, está no nosso site, Ourinhos, 3 treinamentos, Santos, 4 treinamentos. Nesse exato momento, Jaú, 1 treinamento. Nós não temos cursos, treinamentos. Nós queremos reduzir a distância cultural do colega advogado do interior para a capital. Eu sei muito bem, me qualifico em São Paulo, pego muito ônibus para São Paulo e a gente quer minimizar isso. De que forma? Ativando a nossa Escola Superior da Advocacia. Hoje ela está parada, né? Nós não temos pós-graduação. Fazendo eventos realmente pertinentes e pontuais, alinhados com as necessidades dos colegas, criando a sala da ESA, uma sala virtual para que o colega possa assistir cursos que não são oferecidos no interior e também levá-lo, capacitá-lo, oferecer uma van, um transporte para que ele, pagando o curso, ele tenha acesso a assistir esse treinamento em São Paulo. Essa é uma via muito importante e a outra é a questão das prerrogativas. O colega advogado nunca foi tão aviltado, tão amesquinhado na sua atividade profissional. E eu falo com muito respeito a esses colegas que nos prestigiam, colegas da advocacia criminal, colegas advogados empregados que hoje sofrem muito em relação aos seus direitos. Nós vamos tratar vocês com igualdade. Advogado empregado vai ter a mesma dignidade. E na questão da prerrogativa é esse ponto. Nós precisamos fortalecer as prerrogativas, criar escola de prerrogativas para que o advogado saiba o que ele pode em termos de defesa dos seus direitos. E mais que isso, uma comissão colegiada para que a qualquer momento o advogado tenha um problema com uma autoridade, ele realmente tenha a OAB em sua defesa, que vai substituir esse colega numa reclamação e vai cobrar dessa autoridade um tratamento mais adequado. Prerrogativas e Escola Superior da Advocacia. Ô Marcela, essa reciclagem que o Milagre fala, que vai Sim. trazer, viria através da Escola Superior de Advocacia? Prioritariamente. A OAB pode prestar diretamente, né, essa orientação, cursos, mas prioritariamente através da Escola Superior da Advocacia. Eu vou citar um exemplo, Duda, que para nós da área jurídica faz bastante sentido. Em Ribeirão Preto, por exemplo, inclusive foi no dia que nós tivemos o baile dos advogados aqui em Bauru, os colegas advogados receberam um jurista do porte do Humberto Teodoro Júnior para ministrar a palestra sobre o novo Código de Processo Civil. Em Bauru, com muito respeito, nós tivemos palestras com colegas da casa, mas nós precisamos ir além da casa, além de Bauru. Nós não podemos restringir o nosso conhecimento ao que Bauru pode nos oferecer. Então, há sim uma carência muito grande hoje de complementação da educação, da reciclagem. O Brasil é um país de fábrica de leis. O Brasil edita leis, né, rotineiramente. Então, nós necessitamos de reciclagem. O advogado tem premência na reciclagem. Teve pouca reciclagem em Bauru? Teve? Nós consideramos que sim. Sim. Professor, só para ter uma ideia, a ESA Bauru e os eventos de Bauru longe estão de serem os mais ativos do Estado. E nós comprovamos com números. Nós tivemos aproximadamente 6 ou 7 cursos de extensão em 3 anos de gestão. Ribeirão Preto promove isso em 6 meses. Tá? Nós temos aí uma série de inovações como o novo CPC e nós tivemos não mais que 2 ou 3 treinamentos em relação ao novo CPC. E a OAB, ela tem dinheiro, ela tem estrutura e oferece essa estrutura para capacitação. É criar uma grade e fazer. O advogado hoje paga uma das anuidades mais caras. O médico paga R$500 de anuidade. Só que nós não temos essa contrapartida. Nessa área educacional nós vamos ter um choque realmente. Vamos colocar a OAB Bauru em comparação com outras cidades como Rio Preto, São José do Rio Preto, e colocar na coordenação um colega que entende, né? O Dr. Paulo Henrique Godoy aceitou o nosso convite para professor, docente, para coordenar a ESA Bauru, para aproximar cursos que são só oferecidos na capital, a gente poder trazer para o interior, para o nosso associado, para o advogado. Vamos ver o que o telespectador tem vontade de saber de vocês? Com certeza. Vamos lá. A Giovanni Miranda. Doutor Milagre, coordenadores e membros das atuais comissões da OAB receberam convites com cortesia para o curso de gestão jurídica e ainda por cima receberam e-mail dos organizadores dizendo que eles podem indicar mais 10 amigos nesta cortesia. O valor do curso para quem não faz parte desse grupo está a R$150. O senhor acha correto isso? Não seria um uso da máquina pela atual gestão para ganhar votos?
Olha, nós não recebemos convite, né, é. Milagre? Eu quero agradecer a pergunta da doutora Doutor Giovanni e dizer que, infelizmente, eu não recebi a cortesia. E se isso realmente procede, isso é gravíssimo, né? Nós temos que ter isonomia em relação a todos os colegas. É justamente nesse aspecto também que a gente busca uma renovação. Nós queremos uma OAB sem sobrenomes, uma OAB de todos os advogados, não uma OAB de amigos, né? Um grupo que está há 15 anos e diz que em time que está ganhando não se mexe, realmente tem um time que está ganhando, que é alguns advogados. E tem um time que está perdendo, sim, que é a grande advocacia. É aquele colega, o João, a Maria, o José, nós advogados, o advogado empregado, que hoje é tão vilipendiado nos escritórios. Nós temos pisos por escritório na advocacia aqui, não se nivela com o piso de São Paulo. Advogados quarteirizados, que não pesquisam, não exercem atividade jurídica, fazem 50, 60 ações por dia e não conseguem peticionar eletronicamente. E quando ele sai de um escritório desse, ele tem dificuldades de inserir no mercado. E nós temos um trabalho para esse colega também, né? Esse colega ele vai estar amparado porque nós vamos dar condições de gestão, vamos criar, temos projetos para o advogado em início de carreira, para que caso ele saia da massa, ele tenha assim, a possibilidade de desenvolver o seu escritório. Então, respondendo à pergunta da colega, eu não acredito que seria uma conduta ética, respeitosa, você oferecer cortesias para alguns colegas, sendo que outros pagam R$150. Só pegando um gancho, professor Duda, o professor Saeg tem um projeto para isenção de cursos da ESA. O professor Saeg é Estado, isenção ele pode fazer. Né? Nós, enquanto subseção, temos que ser muito honestos com o nosso colega advogado. Isentar nós não podemos, mas nós vamos criar a van da OAB. E a van da OAB é um projeto da Chapa 3. O aluno paga o curso e a gente leva ele para fazer o curso. Essa é a nossa proposta. João Abrantes Júnior coloca: na primeira entrevista foi colocado de forma contundente a falta de transparência da atual gestão sobre a fatalidade que ocorreu na casa do advogado com o elevador após a reforma. Qual a opinião dos senhores sobre o caso? Olha, eu lamento, né? Foi uma fatalidade realmente. Eu não estou acompanhando essas questões envolvendo elevador, inauguração, questões de alvará. Infelizmente, eu não estou acompanhando. Acredito que é uma fatalidade que poderia acontecer comigo, com qualquer um. Portanto, a gente prefere focar num trabalho de infraestrutura. Com relação à transparência, hoje o advogado não sabe o que a OAB Bauru gasta. E se perguntar, é pessoa não grata. Nós queremos abrir a OAB Bauru. E não é questão de desconfiança, não, é questão de governança. Gerir algo que é da OAB, que é dos advogados, exige uma transparência maior. Nós vamos criar o Observatório da OAB, que o colega advogado vai poder não só acompanhar os investimentos, mas principalmente opinar onde ele entende que é interessante investimento. É um curso? É uma capacitação? É uma compra coletiva de scanner, de certificado, de computadores? Ou é uma revitalização das salas de apoio? Nós vamos dar oportunidade. Eu tenho 10 anos de OAB, nunca fui consultado, embora coordenando comissão, sobre qualquer investimento da casa. É que o nosso compromisso, professor Duda, que o colega advogado possa opinar e participar da questão financeira da casa. Eu queria completar a informação do Dr. Milagre, para explicar, Duda, que nós, antes de montarmos as chapas e antes de nos inscrevermos para concorrer à eleição da OAB, nós fizemos cerca de 4 reuniões convidando advogados, e esses advogados que compareceram nos trouxeram dados referentes às dificuldades que eles enfrentavam no dia a dia da advocacia. Então, foi possível verificar que existem pleitos complexos e existem pleitos facilmente execuíveis. Não entendemos, inclusive, por que não foram atendidos até hoje, mas, segundo esses colegas, porque não foram ouvidos. Os colegas não foram ouvidos, então é nosso perfil ouvir o colega, trazer o colega até nós para priorizar a necessidade dos colegas. Nós temos por perfil atuar de uma forma que priorize o colega advogado e não a diretoria da OAB. A OAB não pode ter o seu foco de trabalho, a sua força de trabalho voltada para aquilo que convém à diretoria. Ela tem que ter a sua força de trabalho voltada para o que convém ao colega advogado. Esse tem sido o nosso princípio desde o início, desde antes de montar a chapa, antes de inscrever a chapa. Ouvir dos colegas o que eles necessitavam da OAB.
Eu ia perguntar sobre interesse político seus, mas tem uma telespectadora aqui, Tereza Damasceno, ela pergunta o seguinte: Dr. José Milagre, corre nos bastidores que o senhor tem interesse de ser candidato a prefeito de Bauru. A OAB será um trampolim para as eleições municipais. Pois é, realmente corre, né? Que corre, fiquei sabendo também. Já ouvi de tudo, né? Vereador, prefeito, enfim. Eu só tenho a lamentar que não se possa fazer na OAB Bauru um debate propositivo, um debate de ideias de quem quer servir a ordem, né? Assim como muitos colegas que eu visito diariamente, que estão afastados da ordem, nós também notamos esse afastamento da OAB, da sociedade. A OAB hoje é um grupo fechado, poucos participam efetivamente. E nós queremos fazer um debate propositivo. Não tenho pretensão política, nunca cogitei, mas fiquei sabendo sim que houve uma reunião em que isso foi passado. É de se lamentar, eu faço aqui a declaração pública, o nosso foco é realmente a Ordem dos Advogados, a gente tem um projeto de 3 anos, não é um projeto que vão vir aqui e vão dizer, não, nós estamos num caminho, precisamos de mais tempo. Não, é um projeto execuível que nós chamamos de plano de gestão, que vai valorizar a OAB e, consequentemente, valorizar o dia a dia do colega advogado. Nós estamos trabalhando com propostas. Infelizmente, boatos ocorrem, professor, e a gente segue em frente. Tem uma manifestação pelo Face aqui, o Vinícius Bessa, ele fala, sou chapa 3. Opa, pelo menos um voto vocês... Que prazer, pelo menos, muito obrigada. Que honra, muito que obrigada. honra. Obrigado, Vinícius, obrigado a todos os jovens advogados. A advocacia jovem, início de carreira, vai ter um olhar especial da OAB. Eventos, palestras, estruturas para você montar o seu escritório, desenvolver a sua atividade. Isso é compromisso da Chapa 3. Outro advogado fala, o doutor Milagre apoiava a atual gestão da OAB de Bauru e ocupa um cargo na seccional. Enquanto ele recebia pelos serviços, era aliado. Depois que saiu da OAB de Bauru, virou oposição, inclusive na seccional. Isso não é contraditório? Eu lamento, eu gostaria muito que esse colega se informasse mais, né? Porque, primeiramente, todo o trabalho que a gente fez é voluntário. Então, as 70 subseções que nós fomos às cidades, como Apiaí, Avaré, Santa Isabel... Nunca recebi um real. Quem conhece a OAB de verdade, quem trabalha na OAB, quem milita na OAB, quem não vem de 3 em 3 anos querer mudar a OAB, sabe que o Cultura e Eventos não remunera os seus palestrantes. Então, todo o nosso trabalho de inclusão é voluntário. O trabalho que faço hoje às segundas-feiras, porque a OAB Bauru não abriu um plantão, a OAB Bauru não tem plantão faz 2 anos e diz que tem plantão. Os colegas sabem, o advogado não é tolo. O advogado já tentou ligar na OAB, conseguir resolver um problema e não conseguiu. Esse nosso plantão também é gratuito. E mais, eu nunca apoiei a situação. Como qualquer outro colega advogado, também fui eleitor, também elegi eles. Nós temos nosso direito de não estar conformados, mudar e oferecer uma opinião do colega. Nunca fui da diretoria da atual subseção. Essa diretoria se renova há 15 anos. Eu era um coordenador de comissão. E entendo que a gente pode avançar, que esse grupo, que não fez em 15 anos, dificilmente fará em mais 3. Realmente é um grupo que advoga, que trabalha para poucos, e nós queremos trazer a OAB, aproximar a OAB de todos os colegas advogados. Então esse é nosso compromisso. Eu nunca fiquei rico dando aula em ESA, como também é outro boato que comenta aí. Todo o nosso trabalho efetivamente foi voluntário. Os colegas que hoje usam o nosso trabalho podem ter certeza. Ele vai continuar sem custo algum. Infelizmente, nós temos que fazer aquilo que a OAB Bauru não faz e diz que faz em época eleitoral. Marcela. Duda, até em relação a essa questão, eu acho que é um fato bastante interessante a ser colocado, que é lógico que o processo digital é uma dificuldade para todos nós que estamos aprendendo ainda a lidar com ele, né? E nessa luta diária nossa de cumprir agenda, de cumprir prazos, às vezes nós temos dificuldades, né, em peticionar, em fazer o acesso correto ao sistema do tribunal. E o Dr. Milagre, ele desde o início, ele se colocou à disposição dos colegas para atendê-los gratuitamente. Então, quando nós temos alguma dificuldade, seja em relação ao sistema, a reimplantação de programas, a peticionamento, a protocolo, o Dr. Milagre, ele nos atende gratuitamente. O que eu concluo dessa postura adotada por ele, Duda, é a seguinte, ele poderia muito bem ter cobrado dos colegas pela orientação que ele deu, porque nós necessitávamos dessa orientação, a gente não pode perder prazo, claro, porque isso prejudica o cliente, não é a nós, é ao cliente.
Então, ele poderia perfeitamente ter cobrado pelo trabalho particular de dar assistência aos colegas, e ele nunca fez. Ou ele poderia ainda pensar o seguinte: eu que tenho capacidade vou sair na frente, e os colegas que se habilitem, cada um a seu modo. Enquanto isso, eu ganho espaço, eu saio na frente dos colegas, o que ele também não fez. Então, ele ajudou gratuitamente os colegas, orientou, ensinou pacientemente, inclusive a mim, e ele não teve a pretensão de ganhar, de levar uma vantagem enquanto os colegas estavam desatualizados. Eu acho que essa postura, por si só, responde a essa questão. Claro. Né? O interesse nunca foi financeiro, o interesse foi em prol do colega advogado. Então tem outro advogado aqui, o Fernando Marques, embora você já respondeu, só para mostrar que, às vezes, fazer esse tipo de pergunta ajuda nos boatos que estão correndo por aí, na entrevista. O Fernando Marques coloca isso. Tenho visto o Dr. Milagre apresentar certificados de palestras e cursos que ele apresenta, mas ele não menciona que recebia da OAB pela ESA para poder ministrá-los, e recebia da atual gestão que hoje ele critica. O senhor não se utilizou do cargo para se promover? Olha, mais uma vez eu tenho que esclarecer. Nossas palestras, nós tivemos aí mais de 100 palestras que nós oferecemos gratuitamente. E graças à Jaú nós tivemos a possibilidade de ministrar ESAs. Eu ministrei ESA pelo Estado e participei de um processo para entrar na ESA. Né? Então, ESA, a Escola Superior de Advocacia, na época do processo eletrônico, ela oferece, os professores que estão na área, que militam, que trabalham, oferecem essa capacitação. Capacitei ESA não só de Bauru, mas capacitei ESA de Rio Preto, capacitei ESA de Jaú, capacitei ESA de Catanduva. Não tem relação nenhuma. Né? Hoje nós representamos um grupo que justamente cansou de acreditar nesse grupo. Esse é um grupo fechado. Todos os trabalhos que fiz pela ESA, fiz pela ordem seccional. E volto a repetir, nós fazemos um trabalho voluntário. Peço aos colegas que conheçam o Departamento de Cultura e Eventos. Não existe remuneração de quem é comissionado, não existe remuneração de palestras e nós desenvolvemos um bom trabalho. Por isso, por que não expor os nossos certificados? Nós temos a certeza, a convicção de que contribuímos muito nesse processo. O que acontece, Duda, é realmente isso que nós verificamos. Um grupo que há 15 anos, que não aceita contradição, que não aceita ideias contrárias, que não aceita, que ele não desenvolve, que ele não faz, que tudo que você pede e postula na OAB hoje é arquivado, seja um desagravo, seja uma prerrogativa, seja uma ação, e que tem a capacidade de dizer que a OAB Bauru é uma das mais ativas em palestras. Eu peço ao colega que faça uma análise, nós colocamos nos nossos sites uma série de referências, de dados que demonstram que Bauru é uma das mais inativas subseções do Estado. Mesmo tendo um representante de Bauru no Conselho Estadual, nós não tivemos avanço. Foi justamente, nós nos reservamos nos direitos de mudar de opinião e entender que nós não íamos mais dar voto de confiança, apoiar quem nós entendemos não vai para frente. É nosso direito concorrer. A minha ordem está em dia, a ordem de todos está em dia, e nós entendemos, seguindo a recomendação, o pedido dos colegas, para colocar o nosso nome à disposição para aqueles que também entendem que é hora de mudar para a OAB avançar. O Giovanni Miranda coloca o seguinte, ele fala que você rompeu com a situação em Bauru pouco tempo antes das eleições, em Bauru e em São Paulo. Ele pergunta se isso não foi porque não lhe deram um cargo na diretoria. De maneira alguma, né? Aliás, nunca foi o nosso foco o cargo, né? Quem conhece as nossas reuniões, os nossos trabalhos, sabe que nós fizemos reuniões colaborativas e que foi aberto a todos participarem. Algo que nunca nós participamos, algo que nunca foi possível participar nessa gestão. Hoje, por exemplo, o colega comissionado de comissão que está me ouvindo tem que ser respeitado. Eles só lembram dos comissionados em época eleitoral. Né? Quantos colegas presidentes, coordenadores de comissão que têm um bom trabalho e esse trabalho vai ser estimulado, nós vamos dar apoio para esses colegas que hoje não conseguem fazer um evento sem bancar do bolso um jantar ou um café de um palestrante. Nós vamos criar o pool de comissões, vamos dar estímulo financeiro para as comissões que fazem um bom trabalho, que elas continuem a exercer. E não usar a comissão para isso, para questões eleitorais. Então nós temos a consciência tranquila, isso faz parte do processo eleitoral. Eu rompi sim, porque deixei de acreditar nesse grupo e nós representamos uma série de colegas advogados que não acreditam também. Não foi de um dia para o outro, eu trabalhei com esse grupo um bom tempo como coordenador de comissão e sei que o que puder ser postergado vai ser postergado. Nós queremos simplesmente, repito, com toda a humildade possível, aproximar o OAB do advogado,
fazer com que a sua anuidade seja percebida em retornos de convênios, de ESA, de curso. Enquanto o discurso da situação é esse, o nosso discurso é de proposta. Conheça as nossas propostas e dê uma oportunidade ao novo, que não ocorre há 15 anos em Bauru. Marcelo, o que vocês pretendem fazer para envolver a seção local da OAB com a comunidade? Duda, a gente tem sentido muita carência de participação da OAB, inclusive no trabalho social, porque é uma das obrigações, é um dos deveres da OAB, trabalhar em prol da cidadania. Então, é necessário que a OAB tenha a participação mais efetiva, né, em colaboração à sociedade. É possível que a OAB esteja presente nos grandes conflitos da sociedade. Ela é um órgão capacitado para analisar juridicamente as situações, de colaborar na busca das situações. Nós não vemos em Bauru há muito tempo colaboração nenhuma da OAB. Eu vou mencionar um exemplo para que a gente reflita e ele, acaba se estendendo aí para outras situações. O Rafael Maurício, por exemplo, fechou recentemente. Os internos, eles teriam direito a benefícios previdenciários e a OAB poderia postular, colocar-se à disposição para postular esses benefícios previdenciários ou, no mínimo, prestar orientação gratuita para que a entidade promovesse esse requerimento. E nós não vimos atuação nenhuma. Então, foi uma instituição de caridade necessária, que acolhia pessoas efetivamente necessitadas, que não teve apoio nenhum da OAB. A OAB tem hoje, Duda, mais de 50 comissões. Todas essas comissões deveriam agir em prol do advogado e da cidadania. A gente não consegue apontar 5, de 50, de mais de 50, a gente não consegue apontar 5 que tenham efetivamente trabalhado em prol da cidadania. Isso concordo em gênero, número e grau. A OAB ela se distanciou da sociedade, ela se afastou do advogado. A OAB Bauru serve a poucos hoje e isso é realidade. O advogado que parar para analisar, que não votar com base na amizade, porque quem é amigo tolera erros, mas votar com base em propostas dentro da casa da advocacia e da cidadania, por que não dizer da cidadania, o mesmo grupo há 15 anos na gestão, não é salutar. Certamente essa baixa de serviços que nós notamos hoje, estrutura precária, o colega não tem um banheiro na sala do advogado, do Fórum da Bela Vista, computadores lentos, sem um técnico para auxiliar, certamente essa morosidade decorre de 15 anos de um serviço. Essa sensação de que a OAB tem proprietário faz com que caiam-se os serviços em relação aos proprietários. Daí porque essas perguntas ofensivas de quem não conhece ordem. Nós queremos mudar para avançar. Nós não temos discurso de ódio, nós não discutimos pessoas, professor Duda, nós discutimos propostas. O advogado que entende que 15 anos deu, que é hora de oportunizar o novo, que nos dê esse voto de confiança, porque vai ser honrado, nós vamos trabalhar diariamente. Em termos eletrônicos, a OAB aqui está bem aparelhada? Como é que está? Olha, lamento dizer, mas em termos eletrônicos nós somos precários, nós estamos na era do rádio aqui em relação a Bauru. O colega se submeteu a duros choques aí nesses últimos anos, um deles foi a transição do processo físico para o digital, e nessa transição do processo físico para o digital, o colega simplesmente ficou desamparado. Computadores custam caros, scanners custam caros. Um levantamento do Conjuro indicou que o colega precisaria investir R$2.000 para se informatizar. E nós não tivemos treinamento. Nós tivemos aproximadamente 5 cursos nos 3 anos. O plantão não funcionou. Quem ligava no plantão não era atendido. Tanto que montei um plantão voluntário e continuarei fazendo, incluindo o colega jovem, o colega mais de idade, para que ele não deixe de advogar, porque senão ele ia deixar de advogar. Então nós queremos não só modernizar a OAB, colocar um técnico à disposição, inclusive no período noturno, porque à noite é possível peticionar eletronicamente, trazer cursos de qualidade e preparar o advogado para o novo sistema, que é o PJE, que vai ser uma imposição da Lei 13.105, que é a Lei do Processo Eletrônico. Eu falo assim, quando as perguntas são críticas, é a chance que o candidato tem de ficar sabendo o que está correndo nos bastidores e responder. Eu acho que ajuda o candidato. Essa pergunta aqui, Carlos Alberto da Silva Júnior, ele fala assim: Doutor Milagre, na sua chapa tem um candidato que antes do período eleitoral não pagava a OAB. Que exemplo vocês querem dar com isso?
Olha, respondendo ao Dr. Carlos Júnior, se ele está inscrito e se a chapa foi deferida, é porque ele está com a OAB em dia. Então, eu não vejo relevância nenhuma nessa questão, porque a partir do momento em que ele se inscreve como uma chapa, a comissão eleitoral faz um pente fino. Analisa se o colega tem efetivo exercício da advocacia nos últimos 5 anos, analisa se ele não tem nenhum processo ético, nenhum membro tem processo ético e, principalmente, analisa a regularidade financeira. Portanto, o que interessa para nós é que o colega está em dia, né? Não vejo hoje tantos colegas com dificuldade de pagar essa onerosa, essa excessiva anuidade, jovens advogados, né, que não tem amparo nenhum. A OAB reverte pouco para nós, a OAB Bauru muito menos, a OAB Bauru parou no tempo. Vai para Bauru, vai para Lins, vai para Assis, vai para Jaú para constatar isso. E nós discutindo quem paga ou não, perfeitamente possível estar devendo. Acredito que muitos aqui já foram inadimplentes, o importante é que ele está em dia, porque a chapa foi deferida. Como é que está a estrutura atual das salas da ordem? Está lamentável, Duda. A gente atua em várias cidades além de Bauru, né? E as estruturas são muito melhores que as nossas. Eu, na terça-feira, por exemplo, fiz audiência em Londrina, que é uma cidade que tem em torno de 700 mil habitantes e tem em torno de 3.500 advogados inscritos. Então, apresenta números pouco inferiores a Bauru. A sala é um espetáculo. A estrutura muito boa, mesa de reunião, sala de espera, 3 salas privativas para que o advogado possa atender em reunião antes de entrar para a audiência. Salas com porta, além da sala ampla e comum, muito bem estruturada, 3 salas individuais. Isso a gente vê em Campinas, por exemplo. Sorocaba. A sala é muito maior, tem muito mais computadores à disposição, um atendimento muito eficiente, Sorocaba. Então, nós percebemos uma diferença gritante entre a estrutura das salas da OAB de Bauru e as das demais subseções. A diferença é muito grande. Realmente, as salas estão sucateadas, salas de ordem de Bauru, computadores de péssima qualidade, nós não temos assessoria de um técnico à disposição dos colegas para operar um scanner, uma operação. Questão de infraestrutura mesmo, professor, até um cafezinho, um suquinho nós não temos, nem banheiro na sala de ordem do Fórum da Bela Vista nós temos, né? O colega que milita na advocacia criminal, que usa o plantão da Polícia Judiciária, já existe uma sala à disposição dos colegas, mas não foi ativada pela OAB. Essa gestão passou 3 anos sem que o colega tenha uma sala no plantão de Polícia Judiciária. Então o colega lá tem um cliente, volta para o escritório para fazer uma procuração, o cliente já foi removido. Ou seja, nós temos dignidade nenhuma. Nós precisamos de atendimento e melhorar, aprimorar as salas de ordem. Já deu os 40 minutos, agora eu dou um tempo para os dois exatamente dirigir uma palavra final ao telespectador. Claro que tem um monte de perguntas aí, mas infelizmente nós vamos pela ordem. O telespectador interessado realmente nessa votação. E a gente vê, tanto pelo candidato anterior como pelo atual, o nível intelectual dos candidatos é excepcional. Fala primeiro você ou a Marcela? Quer dar a última palavra? Vamos lá, podemos falar. Olha, eu quero muito agradecer, professor Duda, obrigado pela oportunidade. Nós sempre dizemos que nós temos que levar a mensagem mesmo aos colegas e cada oportunidade dessa é um fortalecimento para a advocacia. Quero dizer para você, colega, advogada, que esse grupo é um grupo que foi construído, não foi registrado na última hora, é um grupo colaborativo que vem discutindo ordem há um bom tempo. Nós conhecemos ordem, eu falo com a propriedade de quem rodou mais de 50 subseções e que votei na situação sim, mas deixei de acreditar, porque muitos pedidos meus, como muitos colegas, jamais foram atendidos. Hoje fico até constrangido ao ouvir que a OAB Bauru é uma das mais ativas em eventos ou uma das mais ativas em ESA. Basta acessar o site da ESA, você colega, para você ver o que é uma subseção ativa de verdade. Eu pude conhecer subseções ativas e eu quero nivelar Bauru com essas subseções ativas.
coisas. Aqui ninguém tem vaidade. A situação ela tem que respeitar as outras chapas. As outras chapas demonstram inconformismo com a atual situação. São 4 chapas de oposição. Então nós pedimos aos colegas, advogados e advogadas, esse apoio. Nós temos propostas. A nossa chapa foi construída colaborativamente. Ninguém queria encabeçar, ninguém tem vaidade. As nossas propostas são propostas exequíveis e foram feitas ouvindo o colega advogado. Eu visito o colega advogado. Eu participei de um momento que foi a principal transição do colega para a era digital. E nós queremos justamente isso, humildemente. Nós temos propostas na área do advogado empregado. Muito cuidado, porque existem chapas que querem monopolizar a proteção ao empregado. Nós vamos proteger o advogado empregado. O advogado empregado vai ter a mesma dignidade de um advogado não empregado. Nós temos propostas para o colega advogado em início de carreira. Você que está aí, se formou, precisa de um apoio. Nós vamos dar um treinamento de gestão. Eu fiz o Congresso de Startups Jurídicas em junho e nós pudemos trazer isso para os colegas, gestão, marketing, contabilidade e informática. Nós temos propostas para ativar as comissões. Você, meu amigo e amiga, coordenador de comissão, o bom trabalho vai ser mantido e vai ser estimulado. E temos propostas também na área de comunicação. Então peço apoio, peço esse prestígio do seu voto para que a gente possa resgatar a OAB, colocar novamente a OAB em sintonia com as necessidades dos advogados. Nossa chapa é 3, OAB com você, e um apoio para o nosso estadual também, o professor Saeg, número 13. Muito obrigado. Marcela, o que você gostaria de colocar? Eu vou pontuar rapidamente, Duda, que todas as chapas têm páginas no Facebook. E em cada uma das chapas consta a proposta que elas oferecem ao colega advogado. Eu peço aos colegas que leiam as propostas e que votem de forma consciente. Não vamos votar por coleguismo, não vamos votar porque simpatizamos ou porque somos amigos. É a hora da gente buscar um espaço melhor e mais protegido para o advogado. Nós temos essa chance. Então, eu sugiro aos colegas que se interem de todas as propostas e que votem de forma muito consciente. Marcela, obrigado pela presença. Muito obrigada, Duda. É um prazer estar aqui com você. Foi um prazer, viu? Tá aí, eu acho que até agora 2 chapas de alto nível, candidatos preparadíssimos. Vamos ver, faltam 3 ainda, né? Vamos ver como é que tá. E agora, eu acho que o debate vai pegar fogo. Vai realmente, no final nós vamos fechar com o debate aí, vai ser uma coisa extremamente benéfica para a eleição, mostrar intelectuais se degladiando, entre aspas, claro, de maneira inteligente, mas quem ganha com isso é o profissional advogado, que é uma das profissões mais importantes que nós temos na nossa sociedade. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.